Saudações, galera, beleza? E aí, como estão as aulas? Estão conseguindo acompanhar direitinho? Olha, vou dizer uma coisa para vocês. Não fiquem com dúvidas. Se tem alguma dificuldade, não entendeu alguma coisinha, manda mensagem, entre em contato. A gente vai construir esse trabalho de forma coletiva, um ajudando o outro, fazendo aí trocas de amizade, de parceria, de confiança. Esse é o grande objetivo desse cursinho. Então, qualquer coisa, conte comigo, professor Gerry. Você pode me encontrar aí nas redes sociais, beleza? Então, agora, para fechar esse bloco de História do Brasil Colônia, que a gente viu que é muita coisa, né? Muita coisa mesmo, a gente viu. A gente vai fechar com algumas questões. Então, tentar aí compreender algumas formas de interpretar e resolver questões de vestibulares, tanto do Enem quanto de outros vestibulares, beleza? Vem comigo aí. Então a nossa primeira questão era uma questão tirada da FUVEST. FUVEST, que é um vestibular muito conhecido e concorrido, e essa questão é uma questão mediana, não é muito difícil. Então vamos dar uma olhada, fazer a leitura e buscar compreender essa questão. Então a primeira coisa que nós temos que fazer diante de uma questão de vestibular é buscar o contexto, ou seja, qual contexto histórico essa questão se refere. Então a gente vai fazer isso junto, beleza? Vamos lá então aqui destacar para ficar mais fácil para a gente enxergar. Então temos aí, ó, os primitivos habitantes do Brasil. Então, primeira coisa, quem são esses primitivos habitantes do Brasil? Os povos originários. Foram vítimas do processo colonizador. Então, aqui ó, a questão já evidencia uma posição. A posição de que o processo de colonização vitimou os povos originários. Então, se há um processo de vitimização, é por conta do processo colonizador. Aqui ele já deu a pista da resposta da questão, mas vamos seguir. O europeu, com visão de mundo calcada em preconceitos, menosprezou o indígena e sua cultura. Aquilo que a gente já sabe, a negação da cultura indígena. A acreditar nos viajantes e missionários, a partir de meados aí do século XVI, 1550, 1560, há um decréscimo. Decréscimo quer dizer o quê? Uma queda da população indígena, que se agrava nos séculos seguintes. Então, a população indígena continua em um processo de queda, de diminuição. Então, quais são os fatores que mais contribuíram para o citado decréscimo? Quais são os fatores? Então, a questão quer que você identifique fatores que levaram a essas mortes dos povos originários. E aí nós temos as alternativas. Vamos lá para elas. Então, a primeira alternativa aqui que nós temos, ela diz assim, ó, a captura e a venda do índio para trabalhar nas minas de Potosí. Potosí, de fato, foi sustentada pelo trabalho indígena, mas dos povos que viviam já na região da Bolívia, e não povos que eram tirados daqui do Brasil e mandados para lá, porque a questão fala, ó, do Brasil. As guerras permanentes entre as tribos indígenas e entre os índios e brancos. Veja, havia guerra entre esses povos, sim, existia, acontecia, eles guerreavam, mas não é isso o motivo, até porque o próprio suporte da questão diz que se dá a partir do processo colonizador. O canibalismo. Bom, então você já exclui o canibalismo pela questão de ser essa redução fruto do processo colonizador. Ah, professor, mas eu não acredito nessa tese. Então, aqui é a interpretação do que o texto diz. Então, a gente precisa deixar as crenças, às vezes, de lado para fazer a interpretação correta do texto. Então, o texto deixa claro que são causas externas. O canibalismo acontecia. E um outro detalhe, também não eram em todas as nações indígenas que se dava o canibalismo, e tampouco o canibalismo acontecia todo final de semana como se fosse
um churrasco a cada final de semana. O canibalismo era uma prática religiosa e tinha um momento certo que acontecia e não eram em todas as comunidades dos povos originários. Bom, o espírito sanguinário, cruel e vingativo dos naturais, isso é uma generalização complicada, né? As missões jesuíticas. As missões jesuíticas, elas têm o papel de conservar esses povos, não de levar à redução. Então, não é essa a questão aí. Aí vem a questão mais plausível. As epidemias introduzidas pelo invasor europeu. Opa, aqui está dizendo, ó, vítimas do processo colonizador. Então, tem a ver com um grupo que invade. Então, isso aqui ó, está ligado. Eu posso fazer uma ligação aqui direta. Isso torna essa alternativa viável. E para complementar, ainda vai falar assim, ó, e a escravidão dos índios. Eles também foram escravizados, muitos mortos nesse processo. Então, qual a alternativa correta? Você já sabe? Já sabe, né? A alternativa correta é a letra E. Epidemias introduzidas pelo invasor europeu e a escravidão dos índios. Legal, né? Vamos para a próxima? Beleza. Agora, essa questão um pouco mais complicada, vocês vão perceber, mas nada impossível de ser resolvido. Vamos para a leitura, então, do enunciado. Direto para o enunciado. Esse aqui é o enunciado. Então, isso é uma estratégia, às vezes, de resolução de questões de vestibular. Então, toda questão ela é composta de um suporte, que é essa parte que eu estou destacando aí com as setas. O que é o suporte? É o texto, é a imagem, que traz uma referência que contextualiza o item, certo? O item, ou a questão, se preferir. Além disso, existe o enunciado, que de forma bem simples pode ser entendido como uma pergunta. E além do suporte do enunciado, há as alternativas. Então essa é a estrutura básica de um item. Dependendo do item, você pode fazer a leitura do enunciado primeiro e depois fazer a leitura do suporte. Isso pode fazer você ganhar tempo na resolução de uma questão, mas nem sempre dá certo. Às vezes, somente entendendo o suporte você consegue responder a questão. Mas nesse caso, vamos começar pelo enunciado. Acompanha comigo. As afirmativas abaixo identificam corretamente algumas das atribuições do governador-geral, à exceção de, ou seja, está dizendo a pergunta, entre as alternativas abaixo, qual delas não diz respeito àquilo que era função do governador-geral? Se você se sente seguro, você vai para as alternativas. Se não se sente seguro, dá uma olhadinha no suporte. Vamos, nesse caso aqui, agora ir para o suporte, tá? Mas daria para ir direto para as alternativas. Olha lá, o suporte simplesmente já vai apontar, né? O governo geral foi instituído por Dom João III em 1548 para coordenar as práticas colonizadoras do Brasil. Consistiriam estas últimas em dar às capitanias hereditárias uma assistência mais eficaz e promover a valorização econômica e o povoamento das áreas não ocupadas pelos donatários. Então, o governo geral tem o papel aí de ajudar as capitanias naquilo que deu errado, que a gente já viu nas aulas, e ajudar o processo de desenvolvimento econômico, do povoamento das áreas e que não eram ocupadas então pelos donatários. Então essas áreas que não eram ocupadas pelos donatários precisavam ser ocupadas e essas ocupações serem bem organizadas para a coroa não ter problema. Então esse é o que o suporte nos dá. Vamos para as alternativas agora. Agora é que são elas. Então lá, estimular e realizar expedições. Bom, se eu quero aumentar o povoamento, eu tenho que fazer expedições nas regiões do interior, ok?
visando, entre outros aspectos, e também quero descobrir metais preciosos, ouro, prata, então tá certo. Visitar e fiscalizar as capitanias. Bom, se tem o papel aqui de dar apoio às capitanias, pressupõe visita, auxílio, né? Especialmente aquelas que vivenciavam problemas quanto ao povoamento e a exploração das terras. Ok, certinho. Distribuir sesmarias, que eram as terras doadas, então, pela coroa aos beneficiários, que deveriam ter, de fato, como diz aí, ó, renda e meio de valorizar economicamente a terra recebida, até porque aqui fala valorização econômica, então também está certa. Vamos para a próxima. Regular as alianças com tribos indígenas. Então, evitar ali conflitos, manter um certo diálogo, claro que, se necessário for, a coroa intervém contra os povos originários. Mas havia muitas tribos que eram aliadas, né, dos colonizadores. Controlar e limitar a ação das ordens religiosas. Sim, o controle sobre os grupos religiosos. Por quê? Porque eles estavam sob a regência da coroa no sistema do padroado e também a Companhia de Jesus, que aí vai ter muita força, então precisa ter um certo controle. Embora ela tenha vindo junto com o governo geral, mas vai passar por um processo de controle da mesma forma. Então até aqui tudo parece certo. Vamos para a próxima. Organizar a defesa da costa e promover o desenvolvimento da construção naval e do comércio de cabotagem. Então, a defesa da costa até pode ser, mas quem vai promover e quem vai desenvolver a construção, quem vai fazer tudo isso não é o governo geral. São, então, as capitanias. E nem era muito interessante esse desenvolvimento da construção naval, e isso é importante, por quê? Não era interessante? Porque o Brasil era colônia de exploração. Não era, então, interesse da coroa que se desenvolvesse tanto assim essa colônia. Isso levaria a riscos, né, a Portugal de se desenvolver muito economicamente também, no sentido de independência, e aí Portugal perder controle sobre a colônia. Essa ideia do desenvolvimento de construção naval, estaleiros, isso vai começar a ganhar força no Brasil quando se dá o processo de independência, mas sobretudo no segundo reinado, né, bem mais para frente, porque basicamente tudo era construído na Europa, os navios, enfim. Então, beleza? Deu para ver que a questão é de média para difícil, talvez até difícil, exige muita interpretação e muito cuidado. Então aí vamos sinalizar, portanto, a alternativa correta, letra E, beleza? Vamos para a próxima? Próxima questão, uma questão aí bem interessante. Vamos destacar aqui, o enunciado e o suporte estão juntos, é pequeno, vale a pena já ler tudo de uma vez. Durante a maior parte do período colonial, a participação nas câmaras das vilas era prerrogativa dos chamados homens bons. Homens bons, né? Quem eram esses homens bons? Excluindo-se desse privilégio os outros integrantes da sociedade. A expressão homem bom dizia respeito a, então, os homens bons que a gente viu já nas aulas, que eram aqueles que tinham certo poder, que faziam parte das elites, que eram donos de terra, né? Então esses eram os homens bons. Talvez hoje diriam os bons cidadãos? Pode ser. Então vamos ver as alternativas. Letra A. Homens que recebiam a concessão da coroa portuguesa para explorar minas de ouro e diamantes. Então, veja aqui, pode complicar, porque dá a impressão que os homens bons, como eles eram bons, eles recebiam alguma coisa da coroa. Mas será que a lógica é essa? Será que é porque eles eram bons que eles recebiam? Ou será que eles recebiam porque eles já eram considerados bons? Então, segura aí a sua inquietude. Senhores de engenho e proprietários de escravos. Senhores de engenho, proprietários de escravos, eram homens ricos, com poder,
com influência. Será que esses homens eram homens bons, que poderiam participar então da vida política, que teriam condições ao acesso à política, a fazer ali a prática de governança? Vamos ver a próxima. Há funcionários nomeados pela coroa portuguesa para exercerem altos cargos administrativos na colônia. Mais uma vez é aquele raciocínio. Eles recebiam os benefícios porque eles eram homens bons, ou eles eram homens bons e por isso recebiam benefícios? Próxima. Homens considerados de bom caráter, independentemente do cargo ou da função que exerciam na colônia. Então, quer dizer, os escravos, os humanos escravizados, de bom caráter, seriam também homens bons nessa lógica? Teriam acesso à política? Não, né? Então, parece que a alternativa correta é a letra B. O que você acha? B? C? São as duas mais quentes, né? Pensa aí. Vamos lá? Alternativa certa, letra B. Então não esqueça isso. Os homens bons não eram bons porque eles eram bom caráter, era boa gente, era gente boa, mas é porque eles tinham posses, riquezas, escravos. E assim eles podiam participar da vida política. Entendeu muito do que acontece no Brasil hoje? Vem lá de trás. Então, se você quer entender a história do Brasil, não adianta ficar reproduzindo coisas sem fundamento. Tem que ir a fundo, tem que estudar história. Vamos lá, galera, mais uma questão e agora uma questão do Enem. Então, mais uma vez a gente pode fazer aquele exercício, ler o enunciado e depois fazer a leitura do suporte se for necessário, beleza? Então vamos lá fazer a leitura do enunciado. Os fatos apresentados se relacionam ao processo de independência da América Portuguesa por terem... Ixi, acho que a gente vai precisar ler lá o suporte. Ou você quer arriscar? Então é uma questão do candidato. Se você está seguro o suficiente, segura o suficiente para ir direto para as alternativas, beleza, se joga nelas. Vai lá. Se não, faz a leitura do suporte. A transferência da corte trouxe para a América Portuguesa a família real e o governo da metrópole, ou seja, vem a família real, a gente já viu isso, vem o governo da metrópole junto com a família real. Trouxe também e, sobretudo, boa parte do aparato administrativo português. Personalidades diversas e funcionários régios continuaram embarcando para o Brasil atrás da corte, dos seus empregos e dos seus parentes após o ano de 1808. Então, quer dizer, Portugal vai sendo esvaziado, né? A galera vem para cá, até porque estão fugindo ainda de Napoleão. Esse é o contexto. A corte traz todo o seu aparato para cá. Basicamente, o texto evidencia isso. Agora vamos lá para as nossas alternativas. Então, os fatos apresentados se relacionam ao processo de independência da América Portuguesa por terem, vamos lá, incentivado o clamor popular por liberdade. Então, quer dizer, a galera resolve vir fazer a independência porque havia um clamor, as pessoas clamavam pela independência. Não, né? Tá muito Hollywood isso aí. Próxima. Enfraquecido o pacto de dominação metropolitana. Então, quer dizer, havia um pacto, o pacto era que a metrópole dominava a colônia, que era o Brasil. Quando a família real vem para o Brasil, não tem mais pacto metropolitano. Por quê? Porque houve a abertura dos portos. Quer dizer, é enfraquecida a dominação da metrópole sobre a colônia. Portugal está enfraquecido, não manda mais tanto na colônia. Por quê? Porque a corte está aqui, a parte administrativa da corte está aqui. Então, quer dizer, Portugal em si já não manda tanto no Brasil. Isso depois, a gente viu, vai gerar toda a revolta lá liberal de
1820, que faz com que Dom João VI volte para Portugal. Parece que essa é a alternativa correta. Vamos para as próximas? Motivado as revoltas escravas contra as elites coloniais. Não, né? Totalmente fora. Obtido o apoio do grupo constitucionalista português. Esse grupo constitucionalista é o grupo lá da Revolta Liberal, que não apoia os ideais de independência do Brasil, pelo contrário, queria a recolonização. Então não é essa também. Provocados movimentos separatistas das províncias. Então, olha, essa aqui dá para ficar em dúvida. Vamos ler, aí essa precisa ler o enunciado, o item, para eliminar com tranquilidade. Vamos lá. Os fatos apresentados se relacionam ao processo de independência da América Portuguesa, por terem provocado os movimentos separatistas das províncias. Quais movimentos separatistas das províncias? Ah, lembrou, né? Conjuração Mineira, Conjuração Baiana. Sim, influenciaram de uma certa maneira o processo de independência, mas não é diretamente como o enfraquecimento do pacto colonial. Então esse seria aí um distrator. Distrator é sempre aquela alternativa que você fica entre uma e outra, aí você fala, e agora? Eu jogo a moeda e faço cara e coroa, mas não dá para fazer isso na prova. Você faz unidunité, joga para o alto. Então, precisa ter muita certeza. Quando você tem um distrator forte e a alternativa correta, é ali que você tem que colocar muita atenção. Essa questão do Enem aí é considerada difícil, né? Pelo menos muitos consideram como difícil ou de média para difícil, porque exige compreender o contexto histórico, relacionar vários fatos que aconteceram, como eu fui falando na explicação, até chegar à conclusão de que, na verdade, o que impacta e fortifica o movimento de independência é justamente que vai se enfraquecer o pacto colonial, vai se enfraquecer a dominação, portanto, da metrópole portuguesa sobre o Brasil. E quando essa metrópole faz lá a Revolução Liberal do Porto e tenta fazer o processo de recolonização, aí você vai ter a força do movimento de independência, né, nesse processo que vai culminar aí com Dom Pedro I sendo escolhido para liderar ou para ser a referência dessa independência do Brasil. Beleza? Então, só para confirmar, alternativa B. Se você acertou essa, parabéns, hein? Vamos para a próxima questão da FUVEST. A elevação de Recife à condição de vila, os protestos contra a implantação das casas de fundição e contra a cobrança de quinto, a extrema miséria e carestia reinantes em Salvador no final do século XVIII foram episódios que colaboraram respectivamente. Olha, atenção nessa palavra, hein? Muita atenção nessa palavra. Isso aqui faz uma diferença, respectivamente. Ou seja, em respeito a cada uma das ordenações que apareceram antes, para as seguintes sublevações coloniais, revoltas, enfim. Então, vamos voltar ao texto. A elevação de Recife. Opa! Já sabe qual que é? Já, né? Então você vai procurar aqui a Guerra dos Mascates. Aqui tem Guerra dos Mascates. Aqui em Boabas, não. Conspiração dos Suassunas, não. Confederação do Equador, não. Opa, Guerra dos Mascates aqui também. Então, já ajudou. Acho que eu bati aqui, fez um barulho aí, né? Relaxa, já ajudou. Temos a B e a D. Opa, desculpa, a B e a E. Vamos continuar o texto. Os protestos contra a implantação das casas de fundição. Ah, casa de fundição, que queria fundir o ouro, que era ouro em pó. Aí vai ter um cara lá que é líder, que vai morrer enforcado. Não, não é Tiradentes, foi antes. Qual que foi mesmo? Ah, foi o motim do Pitangui. Sim? Não. Ah, foi a revolta de Felipe dos Santos. Opa, já temos a resposta certa. Vamos só complementar.
a extrema miséria e caristia é pobreza, né? Reinantes em Salvador no final do século XVIII. A conjuração dos alfaiates, Salvador, final do século XVIII, 1798, ou é a conjuração dos alfaiates, ou também podemos falar conjuração baiana. Então pronto, velho, muito fácil, você matou. Olha que legal, uma questão da FUVEST, não é esse monstro todo. É só estudar, é só ficar atento ao que a gente vem fazendo aí nesse processo. É isso aí, ó. Topa mais uma? Ou já tá cansadinho, cansadinha? Se tá cansado, dá uma pausa agora, estica, levanta, toma uma água. Eu vou tomar uma água, ó. Delícia, né? Dá aquela espreguiçadinha, balança a cabeça. Você sabe quando você está fazendo a prova de vestibular, não é legal ficar assim, ó. Sabe por quê? Que é o seguinte, o nosso corpo, ele funciona com a circulação sanguínea que vai levar oxigênio e vai desenvolver tudo e a gente fica legalzão. Você sabe disso, né? Os hormônios, tal. Se você fica muito tempo assim, ó, faz aí. Você começa a sentir uma pressão aqui, ó. Isso aqui limita a circulação sanguínea para onde? Isso, para o cérebro. Essa coisa maravilhosa que Deus nos deu. Então, quando você diminui essa circulação de oxigênio, portanto, você diminui a produção de sinapses. O que são sinapses? Pronto, agora vem o professor de história falar de neurociência, biologia, sinapse e tal. Não, mas é importante você saber. As sinapses são os encontros dos neurônios. O encontro dos dendritos, que são tipo os dedos do neurônio, com o axônio, que é tipo a cauda, o rabinho dele. Há um encaixe entre os dendritos com o axônio. Nesse ponto aqui de contato você tem a sinapse, que é a troca de informação. E quanto melhor, quanto mais oxigenado o cérebro, quanto mais leve, mais você produz sinapses, porque os hormônios que ativam, que disparam essa produção, vai ajudar aí a aumentar essa velocidade das sinapses, e aí você consegue pensar mais rápido, entender melhor, compreender melhor, enfim. Por isso é importante, como o Jamerson falou lá na aula do psicólogo Jamerson, vocês lembram? Que ele fala da importância de respirar, enfim. Então tá aí. Então, né, isso faz muito bem para ajudar a fazer uma boa prova, levantar-se, tomar uma água, beleza? Bom, isso era só para você relaxar. Vamos para a próxima questão? A Guerra dos Emboabas, 1707 a 1709, e a Inconfidência Mineira de 1789 foram revoltas ocorridas no Brasil. Tranquilo, né? Sobre elas, assinale a alternativa correta. A. Ambas tinham o objetivo de separar o Brasil de Portugal? Não. Por quê? Porque Emboabas era nativista e Inconfidência Mineira era separatista. A primeira é considerada uma revolução separatista? Não. A primeira é nativista. Então já elimina. C. Tanto a primeira como a segunda foram influenciadas pelas ideias iluministas e pela independência das 13 colônias inglesas, mas só a segunda teve êxito nos seus objetivos. Aí, né, o único certo é que a mineira teve influência iluminista, mas do restante tudo errado. E a influência da independência das 13 colônias, mas do restante tudo errado. D. A primeira foi bem sucedida, garantindo aos paulistas, os bandeirantes, que lutavam contra os emboabas, né, que eram os portugueses, basicamente, estrangeiros que chegaram lá querendo também o ouro. Não, eles não garantiram, não saíram bem-sucedidos, pelo contrário, eles foram derrotados. Então, tira essa. Ambas ocorreram na mesma região do Brasil. Sim, né, na região de Minas, contra a dominação portuguesa na área da mineração. Aí sim, tanto uma quanto a outra era uma questão também que tinha ali a disputa contra a dominação portuguesa sobre aquilo que era explorado dos minérios. No entanto, somente a segunda teve influência das ideias iluministas europeias. Exatamente, né? Questão certa aí. Fácil essa, né?
Vamos lá, FGV. Tá cansado? Vem comigo. Tá cansada? Vamos lá. A confrontação... Mas não erra assim, né, gente? Pelo amor. A confrontação entre a loja e o engenho tendeu principalmente a assumir a forma de uma contenda municipal. Loja, engenho, loja, comércio, engenho, senhores de engenho. Olha, tá sentindo o cheiro da questão? Do que se trata? Se já matou, né? É a Guerra dos Mascates, né? Mas vamos lá. É uma contenda municipal de escopo jurídico-institucional entre um Recife florescente que aspirava à emancipação e uma Olinda decadente que procurava mantê-lo numa sujeição irrealista. Lembra? A Olinda estava em crise, os holandeses foram embora, a cana já não estava rendendo tanto, o açúcar não estava rendendo tanto. Recife não, comércio, expansão, crescimento, querendo autonomia. Essa ingênua fachada municipalista não podia, contudo, resistir ao embate dos interesses em choque. Logo revelou-se o que realmente era, o jogo de cena a esconder uma luta pelo poder entre o credor urbano e o devedor rural, porque os caras lá do engenho ainda eles deviam, então tinha uma dívida envolvida e eles não queriam pagar, claro, por isso aumentavam os impostos. O autor refere-se ao episódio conhecido como a Aclamação de Amador Bueno? Não, a chamada Guerra dos Mascates. Fácil, fácil, né, gente? Próxima. A Guerra dos Emboabas e dos Mascates e a Revolta de Vila Rica, verificadas nas décadas do século XVIII, podem ser caracterizadas como movimentos isolados em defesa de ideias liberais. Não. Movimentos de defesa das terras brasileiras que resultaram num sentimento nacionalista. Não, eram nativistas, mas não eram nacionalistas. Manifestações de rebeldias localizadas, sim, que contestavam alguns aspectos da política econômica de dominação do governo português, exatamente, contestava algumas práticas, não tudo, não queria emancipação política. Manifestações das camadas populares das regiões envolvidas contra as elites locais, negando a autoridade do governo metropolitano. Não, né? Até porque a gente tem ali, por exemplo, a questão dos mascates não era populares, eram senhores de engenho. E manifestações separatistas de ideologia liberal contrárias ao domínio português. Não, isso cabe às revoltas separatistas. As três que são apresentadas aí são revoltas nativistas. Você nunca mais vai esquecer isso na sua vida, tenho certeza. Muito bem, letra C, próxima. É a última, tá, gente? Respira. Fulvestre, mais uma, para ver que não é o bicho de sete cabeças igual fala por aí. O ideário da Revolução Francesa, que, entre outras coisas, defendia o governo representativo, a liberdade de expressão, a liberdade de produção e de comércio, influenciou no Brasil a Inconfidência Mineira e a Conjuração Baiana. Olha que legal, a questão deu a resposta já, né? Por quê? Cedia às pressões de intelectuais estrangeiros que queriam divulgar suas obras no Brasil? Claro que não era para vender livro essas revoltas, né? B. Servia aos interesses dos comerciantes holandeses aqui estabelecidos? Não, nada a ver, tá fora, tira essa daí. Satisfazia aos brasileiros e aos portugueses que desta forma conseguiriam conciliar suas diferenças econômicas e políticas. Onde já se viu uma revolta inspirada na Revolução Francesa vai conciliar, então, brasileiro e português? Lógico que não, né? Ao contrário, acabou com a conciliação. D. Apesar de expressar as aspirações de uma minoria da sociedade francesa, aqui foi adotada pelos positivistas aos objetivos dos militares. Primeiro que não era uma minoria da sociedade francesa que aderiu lá à época às teses revolucionárias. Segundo, que aqui não foi adotada pelos positivistas, foi adotada pelos membros dos movimentos da Conjuração Mineira e da Conjuração Baiana. A questão dos militares aí está descontextualizada. Esses militares positivistas eles vão estar mais ligados às teses depois do movimento de república no Brasil. E foi adotado por proprietários, sim, comerciantes, profissionais liberais, padres, pequenos lavradores, libertos e escravos, como justificativa
para sua oposição ao absolutismo e ao sistema colonial. Gente, muito fácil, né? Você elimina todas, só sobra essa. Ah, mas tinha padre, em qual? Na mineira, na baiana também tinha líderes religiosos. Mas na mineira só tinha elite e tal. Não, a maioria era elite mesmo. Mas na baiana você tinha ali libertos, escravos, lavradores, né? Então, na verdade, é o conjunto das duas, esses grupos que compõem as duas. Então, a alternativa certa, letra E. Muito bem, galera, espero que você tenha gostado, que vocês tenham curtido. Pintou dúvida? Manda aí que a gente tenta responder. Se puder também, se inscreve lá no meu canal do YouTube, GR Chacon. Vários vídeos legais lá também, complementando um pouco tudo isso. Esse trabalho bonito aí que a gente vai fazer de construção coletiva. Um grande abraço.